Está no ar mais um podcast da Galgar Brasil. Eu sou o Sérgio. E eu sou o Francisco. Trazendo insights que todo empreendedor precisa, através de pessoas fodas e cases incríveis, em parceria com o HIT, o Hub de Inovação de Taubaté. Chicão, antes da gente começar, vou aqui abrir para quem quiser patrocinar o nosso podcast. Fica aqui o convite e aqui a possibilidade de você que tem um produto, que tem uma startup que quer aparecer aí para mais ou menos umas 1.500 pessoas até o momento. Então, acesse galgar.org, lá você encontra uma maneira de patrocinar o nosso podcast. Isso aí, o jabazinho feito. É isso aí, tem que fazer, não tem jeito, tem que fazer o jabá. Se não fazer o jabá, a gente não consegue pedir o almoço no iFood. Então tem que fazer o jabá. Tem que fazer o jabá. E para falar mais da importância desse jabá, a importância aí e como que essa solução aí que eu tenho certeza. Então vou até deixar o celular aqui a olhos aqui para conseguir ver as notificações que sempre chega do iFood. E para isso a gente está recebendo aqui o Diego Barreto, ele que é CFO do iFood. Seja bem-vindo, Diego. Fala pessoal, tudo bem? Super obrigado pelo convite e eu tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, tem muita coisa pra gente falar. Com certeza, cara. Primeiramente aí, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. A gente fica honrado em ter um representante do iFood, em poder conversar com um time estratégico de uma empresa que está tão presente no dia a dia das pessoas e cada vez mais, né? Então, brigadão aí por aceitar esse convite. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Antes da gente começar aqui a falar do iFood, cara, fala um pouquinho de você. Como é que você começou? Como é que você entrou no iFood, né? E um pouco da sua jornada aí até chegar onde você chegou hoje. Cara, eu sou o típico brasileiro privilegiado, né? Nasci branco, sou heterossexual, nasci de uma família de classe média, então eu tive todos os privilégios possíveis, né? Eu sofri muito pouco preconceito, minha família pôde pagar boas escolas, e isso me permitiu sair de Uberaba, Minas Gerais, e chegar em São Paulo para poder fazer direito na PUC de São Paulo. Daqui, a partir dali eu tive uma decepção muito grande com o curso, né? Não achava que era aquilo que eu queria. Migrei ao longo do tempo para finanças, a partir de um convite que eu recebi de uma empresa em que eu estava trabalhando na abertura de capital como advogado, na verdade como estagiário, né, de um escritório de advocacia, nem advogado ainda. E aí fiz essa migração, minha carreira evoluiu bastante. Em 2014 eu fui fazer o MBA no IMD na Suíça, quando eu me dei de cara com uma realidade chamada nova economia, que até então eu desconhecia, que me instigou bastante, eu passei a estudar bastante esse tema. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, eu preciso colocar minha carreira nessa direção, né? E foi exatamente o que eu fiz. Então, coloquei minha carreira nessa direção e dali para frente as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Eu passei, por exemplo, a me aproximar muito de startups para mentorá-las, mas na prática eu estava sendo mentorado, eu estava aprendendo, né? Uhum. E aí, na sequência, eu acabei sendo descoberto pela Movile, que é a controladora do iFood, me trouxe, eu comecei um trabalho lá super legal na vertical de tickets, e aí ao longo do tempo eu fui fazendo a migração, até chegar no iFood há 3 anos atrás, onde tenho participado dessa jornada aí super, super interessante, super rica. Então, a minha chegada, acho que para resumir, o iFood é uma decisão consciente de colocar minha carreira numa jornada ligada à nova economia e me distanciar da velha economia. E, cara, como que é, né, uma pergunta assim direta, como que é ser diretor financeiro do iFood? Olha, eu diria que para mim, assim, a sensação é que eu vou pegar isso sobre 3 óticas. A primeira ótica é uma ótica bem do cargo, da profissão, do profissional. Ela é idêntica a todas as outras experiências que eu tive durante toda a minha carreira. Você fala, Diego, como assim? Mas ser o CFO, vice-presidente estratégico do iFood, é muito mais complexo do que quando você era um analista. Não é, né? Porque quando eu era analista, eu era mais imaturo, eu era mais impulsivo, eu tinha menos experiências. Hoje eu tenho mais maturidade, mais experiência, o que me permite fazer com que as dificuldades que eu tenho hoje sejam
relativizadas e colocadas num patamar muito parecido do que quando eu era um analista, né? Então, o que eu quero dizer assim, a responsabilidade é claro que ela é maior sob uma ótica absoluta, mas ela, quando eu olho para o Diego hoje e comparo com o Diego analista, ela é muito parecida do ponto de vista relativo, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é um ponto um ponto mais pessoal, né? Ser vice-presidente de uma empresa que está ajudando a moldar o destino de um setor da economia, que está ajudando a subir a régua da forma como outras empresas e outros gestores do Brasil olham para a sociedade, isso é maravilhoso. Isso é tipo sensacional, assim, você saber que você pode estar num holofote, né, em que você se utiliza da sua voz para fazer com que as pessoas continuem subindo uma régua, isso é sensacional, né? Então eu poder falar hoje sobre diversidade e inclusão faz com que isso seja ouvido mais, né? Sim. Então, assim, esse para mim tem um lado, assim, cara, sensacional. E aí tem um terceiro lado, cara, que é o lado pai, que eu acho bacana, assim, parece menor, mas é verdade, assim, quando você trabalha numa empresa que os teus filhos vivem de alguma forma, porque ele vê o iFood chegar, vê a bag na rua, vê o app no celular, cara, aquilo vira um momento mágico, né, assim, seus filhos te entendem melhor, seus filhos sonham mais com você, seus filhos se inspiram, mas é um negócio muito legal, assim, é ultra... Willy Wonka, mas, né? Assim, total, exatamente, Willy Wonka, exatamente, é muito legal, assim, eu me satisfaço muito com isso. Se um dia eu for para a indústria, essa satisfação, por exemplo, ela tende a desaparecer. E aí, antes do abrir pro Chicão aqui, veio uma questão, né? Você visualiza assim, quando você colocou, né, que você se deu conta da nova economia, você visualiza o iFood hoje como um modelo para essa nova economia, Diego? Eu tenho certeza. Isso não quer dizer que nós estejamos perfeitos ou que nós já estejamos no mais alto nível possível nas discussões. Mas a minha convicção, ela vem do fato de que essa empresa, ela é liderada por uma pessoa que é o Fabrício Blois, fundador da Movile, chairman hoje da Movile, CEO do iFood. Ela é liderada por uma pessoa que é a encarnação dos princípios da nova economia. Então, por que eu tenho tanta segurança em dizer? Porque não é uma questão de um dia um executivo chegar na empresa e falar assim, vamos falar sobre isso agora? Não. É uma questão da pessoa ser isso desde sempre. E quando você é algo desde sempre, você puxa isso o tempo todo na sua vida. Então, exemplo bobo aqui. Se você é um esportista desde sempre, você está puxando seus amigos, você está inspirando seus amigos, você está criando uma referência para seus amigos. Quando você não é, mas um dia você chega em novembro e fala, preciso ir para academia para poder ficar bonito pro verão, você não está inspirando ninguém. É transacional, é operacional que você está fazendo. Então é por isso que eu tenho muita convicção que sim, o iFood puxa essa régua hoje e é uma referência junto com outras empresas, evidentemente, nesse processo. Então, Diego, até você falou bastante da Movile aí e tudo mais, né? Eu tenho até aquela dúvida assim de iniciante que eu acho que a maioria dos ouvintes também tem, né? Que é em relação a como é que funciona essa fusão, cara, por exemplo, você tem ali o iFood, né, que está prospectando ainda, tá crescendo ali no mercado, né? E aí surge um grupo como a Movile para fazer uma fusão. E como é que funciona esse grau de investimento e tudo mais, e essa distribuição ali também, né? A Movile, acho que até para voltar um pouco no tempo, a Movile, ela nasce ali no começo dos anos 2000 como uma empresa que descobriu que o mundo iria usar muito SMS. E aí ela cria um produto que é um produto ultra vencedor e vai para o mercado, e é uma startup, e a coisa acontece, ela escala, e ela evolui, e por aí vai. Em certo momento, a Movile tem uma decisão muito sábia em dizer, cara, esse produto pode morrer, SMS. Né? O smartphone estava chegando, o WhatsApp estava chegando, e aí ela toma uma decisão de se tornar uma empresa para fazer outras móveis dentro da Movile. E daí vem uma série de novas iniciativas orgânicas criadas dentro de casa. Vou pegar um exemplo aqui, que é o Play Kids, o PKXD, entre outras coisas.
E ou ela procura empresas em um estágio muito, muito, muito early stage, né, bem no comecinho da vida, para poder fazer um aporte ali de gestão, cultura, marketing, etc., para que essa empresa possa efetivamente chegar num outro patamar. Esse é o caso do iFood. Então, a Movile, no final, ela é uma empresa com uma habilidade tremenda para poder procurar empresas corretas para fazer um aporte, e ela é uma empresa que tem um ativo violentamente importante que fundos de investimento, via de regra, não aportam, que é modelo de gestão, cultura, marketing e pessoas. Isso efetivamente tem um efeito violento. E aí, a partir disso, existe uma discussão constante sobre as boas oportunidades, as boas opções que a gente analisa lá para poder ir dando passos. Foi de bom. Então, hoje a Movile, talvez ela tenha sido a aceleradora do iFood, se for analisar assim. Você pode olhar por esse ângulo, sem dúvida. Entendi. E hoje o iFood, ele tem ali quantos usuários no Brasil? No Brasil, né? Sei que tem aí em outros países, mas no Brasil tem quantos usuários ativos? Você tem esse número, Diego? O iFood, no ano passado, ele chegou na casa de 40 milhões de brasileiros. Caramba. Você pensar que cada casa tem 2 pessoas em média, são 80 milhões de brasileiros, é quase metade do país. E o iFood, ele deu uma surfada nessa pandemia, como é que foi? Porque, assim, alguns clientes que circulam o ecossistema da Galgar Brasil, que possuem aí delivery, disseram pra gente que deu um aumento, né, no número de pedidos, deu esse pump ali no uso do iFood na pandemia, né? O iFood, ele trouxe ele aproveitou essa onda de alguma maneira, Diego? Eu não diria que o iFood aproveitou a onda, porque assim, a palavra para mim aproveitar tá muito ligada a você estar fora de um trem, e você pulou para dentro de um trem, né? O iFood é uma empresa que cresce 100% ao ano há 7 anos seguidos, né? Há 10 anos seguidos, aliás. Então, assim, o iFood já tá no trem, ele não tá pulando dentro do trem. Aí você vai falar, pô, mas o trem deu uma acelerada agora? Deu, mas essa acelerada, quando você cresce 100% ao ano todos os anos, ela não muda efetivamente a tua direção, né? Acho que quem aproveitou é aquele que crescia 5, 10, 15% ao ano, puta, ele conseguiu crescer 40, 50, 60, né? Ele duplica, triplica, quadruplica o crescimento dele. Esse não é o nosso caso. O que a gente acha que a gente ganha aqui é com o brasileiro cada vez mais apto, cada vez mais consciente, cada vez mais feliz com o e-commerce de forma geral, né? Quanto mais o brasileiro é digital, mais o iFood naturalmente se beneficia. Eu acho que esse é o grande benefício. Inúmeros brasileiros embarcaram nessa nova jornada digital. Agora, isso para mim é nada perto do lado negativo, né? Assim, o impacto na cadeia de restaurante, a quantidade de restaurante que quebrou, que está enfraquecido, que perdeu capacidade de investimento, é violento. Então, assim, esse benefício para mim, ele é no final negativo, porque o impacto que eu mencionei agora, ele é muito danoso para todo mundo. E o iFood, ele chegou a lançar alguma ação para estar ajudando essa cadeia? Lançou o iFood, ele fez várias coisas aqui durante esses últimos 12 meses, né? A primeira delas o iFood, ele doou para restaurantes quase 200 milhões de reais. Cara. O iFood antecipou recebíveis para restaurantes num montante de 12 bilhões de reais, sem cobrar nenhum custo financeiro por isso. O iFood doou mais de 4 milhões de máscaras e gel para os entregadores, entre outras várias coisas. Então a quantidade de coisas feitas foi realmente muito forte. E além de você ter um sistema ali onde restaurantes conseguem cadastrar para poder vender, né, cara? Isso já ajuda bastante, né? Totalmente. No mercado, né? Eu até tenho uma dúvida aqui, cara, que você até comentou, né, que a Movile surgiu lá meados de 2000 com SMS e tudo mais, e essas notificações, cara, no celular que é tentadoras, tem alguma influência dela? Parte de você aí também? Algumas ideias? Como é que funciona isso, cara? Porque eu até vi aqui uma notificação, né, que eles falam que, por exemplo, tem um aqui que eu até tenho aqui no meu celular gravado, né, que eu salvei na época, né, que não tem travessuras, só gostosuras com esse cu.
Aí termina assim, mas termina mais uma palavra que tem uma sequência ali, né, de cupom, né? Mas tudo isso é para chamar a atenção e tudo mais. Esse é o objetivo. E o brasileiro adora essas Ele mensagens. adora, né, cara? Cara, a gente é uma empresa muito descentralizada, né? A gente admite muito o poder da decisão na ponta, porque a gente trabalha muito a questão do bom senso com as pessoas. Então, você pergunta assim, quem é que faz isso? Cara, um monte de gente, assim, um monte de gente que é do marketing, que influencia o marketing, traz as ideias, a gente testa, a gente vê, a gente, enfim, e por aí vai. Então, a gente é muito democrático. E se você perguntar quem é a pessoa, não sei. Assim, você tem que sair caçando, porque tem umas 20 que provavelmente pode ter feito algum push. E o push é, sim, uma ferramenta muito importante, né? Ela te permite uma comunicação direta com milhões de pessoas de forma instantânea, né? Ela é muito poderosa. Aí que entra uma questão que eu acho legal a gente falar, né? Isso tem a ver com a humanização que é dita atualmente, né? Essa palavra aí tá um pouco na moda, a humanização dos negócios. Essa forma de se comunicar também tem. Vou dar um exemplo. Eu fiz um post na Galgar, que é onde eu peguei alguns trechos dessas notificações do iFood, né? E expliquei um pouquinho a importância de falar a língua do usuário, né? Então ali tem, ainda não dormiu? Cupom para pedir é 1.000. Aí lá, posso não ter assunto, mas cupom eu tenho. Para começar com foco, bora uma listinha saudável hoje? Esquece a fila no caixa. Então, quando chega uma mensaginha dessa aqui, pelo menos para mim, aquela estiga que a gente tá ali de, poxa, pitou o celular, o que é? E tem uma mensagem parecendo de uma pessoa, de um amigo, faz com que a gente fique próximo e sinta aquele lado humano da marca. Para você, Digão, isso é a humanização ou vai muito além, ou isso não é humanização? A humanização, ela, na minha opinião, é você partir da leitura do consumidor, né, ou do dono do restaurante, ou do entregador, no nosso caso. O que você faz, para mim, é um output, mas não é ele que define a humanização. O que define para mim a humanização é de onde você tira a informação para fazer alguma coisa, né? Então a nossa tentativa aqui é sempre ter uma capacidade muito grande de ouvir o que está na ponta, de olhar os dados do comportamento das pessoas, do que elas estão dizendo, para que a gente possa fazer tudo isso que você mencionou e outras 1000 coisas que eu poderia mencionar a partir disso. Então, a partir da pessoa, né? Se você faz, por exemplo, um contato via telefone com alguém falando ou mandando uma mensagem, para mim essa é só a forma de operacionalizar o olhar humano. Mas na prática, o que interessa mesmo é você ter uma escutativa constante, entendendo o que está acontecendo lá na ponta. E isso é interessante até, cara, que dando sequência até, em relação a esse cupom, né, que vocês, através de notificação, chamaram a nossa atenção ali, e acabou virando uma moeda dentro da plataforma até, né, porque vocês acabaram inserindo um novo modelo ali de, vamos dizer, de venda, né, que é a do cupom, né. Porque o cupom hoje, eu estava até conversando com o Sérgio mais cedo, né? O cupom hoje ele tornou um fator decisivo para você fazer uma compra ali no iFood, né? Porque até aqui em casa mesmo, eu às vezes pergunto, né? Você tem cupom? Não tem. Então deixa para próxima. Tem cupom? Tem cupom? Então passa no seu aí. Vamos o Julius, né? Tem essa do Julius. Que é mais barato e tudo mais, mas e com esse plano aí, cara, a gente acaba fechando a conta no final do mês, que vale a pena, né, a gente comprar o cupom para poder e acaba consumindo mais até, né, do que o normal, né, que eu vi, que eu assinei, acho que em janeiro, né, esse plano de cupom, e eu vi que eu consumi muito mais do que se eu consumisse sem o cupom, né. E isso eu achei legal pra caramba. É claro que tem aquela vantagem também, né, de você ter a compra desse cupom, você consegue comprar mais, com mais desconto, né, e tudo mais. E o cupom é uma ótima isca, porque eu fui fisgado pelo cupom. Eu eu não vou comprar no iFood não sei o quê. Aí baixei o iFood. Aí me veio um cupomzão. Falei, nossa, isso aqui é bom, hein? Mas vai acabar. Eu vou usar aqui, um dia se mandar, vou mandar de novo, eu consumo. E deixei o app ali. E aí ele ficou instigando e realmente a gente acaba vendo que é mais interessante fazer um pedido pelo iFood
do que ter que ir lá procurar o WhatsApp da pizzaria ou da lanchonete. Muitas vezes essa lanchonete ela não tem como atender, então não tem um menu, não tem como explicar o produto. E pelo iFood tem, né? Então o cupom realmente fisga muito bem isso aí, né? Sem dúvida. O cupom, ele, assim, eu vejo o cupom como uma das grandes inovações aí no Brasil nos últimos 10 anos, né? A gente não tinha, para pra pensar, você volta 10 anos no tempo, você não tinha essa lógica, né? Você tinha um pouquinho lá do peixe urbano, mas que tem uma estrutura um pouquinho diferente. Na lista telefônica era máximo, né? Exatamente. O cupom, ele abre uma oportunidade muito boa de você descobrir comportamentos, instigar determinadas ações e reações. Ele é muito flexível, né? Você pode trabalhar de várias formas. E ele tem sido um sucesso, porque ele tem ensinado a gente a chamar a atenção de pessoas que já estariam aqui de forma natural, mas que por alguma coisa que aconteceu na vida delas, elas optaram por naquele momento, olhar para a direita, olhar para a esquerda, cozinhar em casa, enfim, coisas do tipo. O cupom, ele serve, né, é o famoso wake-up call, é o que o americano chama, né, aquela ligação para te acordar, sabe? Então ele tem muito esse efeito. E a gente cada vez mais tem criado mecânicas muito diferentes de cupom. Às vezes a gente mandando, às vezes permitindo o restaurante mandar, às vezes mandando em conjunto com o restaurante, às vezes para uma ocasião específica, às vezes para o supermercado, para a farmácia, para o pet shop, às vezes com o próprio cliente comprando com desconto, enfim. Tem aqui várias lógicas que a gente está criando. Daqui a pouco chegar um aqui no meu celular aqui que eu vou comentar com vocês. Se não chegar, alguma coisa aconteceu, que sempre vem. E assim, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, e isso é legal até para ilustrar, e a gente vê lá no futuro. Mas como que você visualiza o iFood no futuro, cara? Falando assim, primeiramente, o futuro é a sua ótica, né? Como que você visualiza o iFood no futuro? Cara, o iFood no futuro, ele vai ser o ecossistema de alimentação de todo brasileiro, né? Ele vai ser ele vai te dar a capacidade que você basicamente elimine o esforço de pensar e de executar tudo que envolve você chegar até o momento de comer, né? Ou seja, o que nós iremos fazer, estamos fazendo, é abraçando todas as possíveis ocasiões, né? E essas ocasiões são muito diferentes uma das outras, né? Então você pensa, por exemplo, você pode falar assim, o almoço é uma ocasião. Não. O almoço de sábado e domingo não tem nada a ver com o almoço de segunda a sexta. Sim. Então, por exemplo, trabalhar muito bem com vale-refeição é trabalhar melhor com o almoço de segunda a sexta, né? Mas o sábado e domingo não. O sábado e domingo é uma outra discussão. Então, a gente tem feito aí um trabalho forte para poder compreender isso, né? E a gente espera efetivamente nos próximos anos conseguir ir cada vez ficando mais forte em todo esse ecossistema. Tem alguma coisa a ver ali, porque o que está acontecendo, que a gente está observando, né? Muitas empresas estão olhando esse mercado digital também na parte financeira, né? Aí o surgimento dos tokens, das criptomoedas. O iFood, ele tem olhado para isso, ele tem percebido a chegada desse movimento também? Olha, não. A gente naturalmente observa, mas do ponto de vista prático, a criptomoeda ela tem um impacto mínimo, se não zero, no comércio, né? Então ela é bacana, ela é interessante sob a ótica do mercado financeiro, sob a ótica de investimentos, mas sob a ótica do comércio, ela ainda é muito insignificante. Então, assim, nós estamos olhando, prestando atenção, mas nós estamos muito longe de acreditar que isso vai se tornar uma prioridade no curto e médio prazo. Que teria que ter outras pontas ali também completas para isso acontecer. Eu diria que o problema ainda, ou não é o problema, mas a situação é assim, as pessoas ainda não entendem e se comportam pensando no Bitcoin como algo, como criptomoedas, como algo de comércio, e sim como algo de investimento. O que é diferente. Tipo, se eu falar assim, você pega as ações que você tem da Vale e usa para comprar comida no iFood? Não. Por quê? Porque você não olha como fonte de comércio, você olha como fonte de investimento. O Bitcoin está exatamente nesse processo. Ele está na fonte de investimento. Se um dia ele se tornar mainstream
e efetivamente se tornar uma fonte de comércio, de troca, sem dúvida vai fazer sentido. Ele poderia, assim como poderia uma ação de uma empresa também, eu estou exagerando aqui naturalmente, mas da mesma forma como poderia. Então eu acho que se a gente chegar lá, a gente vai efetivamente rever isso, mas hoje não faz sentido. Sim. Se você comparasse, por exemplo, como você falou, o crescimento do iFood, né? É praticamente como se fosse o crescimento de uma criptomoeda, né? Que é 100% ao ano, né? Exatamente. Exponencial ali. E essa parada do Bitcoin é verdade até, né? Que ainda faltam várias pontas, né? Para você fazer essa ligação aí de transação, né? Que a transação ainda é muito cara, né? Essas criptomoedas. Então, ainda falta ali, por exemplo, uma espécie de gateway de pagamento, né, onde facilitam ali as taxas e tudo mais para você conseguir fazer uma transação, pelo menos, segura e barata, né? E fora isso, a confiança do mercado também, né, que eu acho que é muito mais importante, né? Totalmente, concordo. Talvez aí no futuro a gente veja esse assunto avançando, né, ali com as grandes instituições aí investindo ou de alguma forma sendo vanguarda, talvez a gente comece a ver mais maneiras de implantar isso e tá com isso no dia a dia das pessoas, né? E assim, Diego, tu que tá aí, tá uma das pessoas à frente do iFood, né? Eu vejo assim que muitos estabelecimentos, muitos restaurantes, eles olham o iFood como uma opção, uma das opções, né? Dentre outras várias que eles usam, né? Então o iFood acaba sendo ali uma das, sei lá, você vai num restaurante, numa lanchonete, ele tem a janelinha do iFood, tem a janelinha de outros concorrentes, tem o WhatsApp natural dele. O que o iFood, né, avalia com relação a isso, né? O iFood, ele tem a capacidade, ou ele quer de alguma forma ser a única, exclusiva, ou ele tem ali a opção de dividir essa atenção, né? Tem como a pessoa dividir essa atenção, até mesmo por regiões, por localização, por não oferecer um serviço completo. O que o iFood avalia com relação a essa competição natural que está nesses apps de entrega? A competição, Sérgio, é muito boa, né? Assim, quem não gosta de competição fica para trás, vê o dinossauro, fica tradicional. A competição, ela em última instância, aquilo que te faz, junto com outros fatores, acordar todo dia e falar, eu preciso melhorar, né? Eu preciso ser melhor. Enquanto você corre na rua sozinho, você acha que você está correndo bem. O dia que você entra numa competição que tem 20 pessoas correndo, você tem uma noção relativa. E isso te estimula a falar, não, eu preciso treinar um pouco mais forte, né? Então, assim, eu vejo com bons olhos isso, né? Eu acho que a competição, em última instância, ela é o que faz um serviço ser bom para o consumidor. A gente acha que tudo que o Brasil já viveu em termos de ter baixa competição e, portanto, ter serviços muito ruins ao longo da nossa história, não agrega para ninguém, pelo contrário, ele prepara um problema, é uma questão de tempo esse problema chegar. Então, pessoalmente, assim, a gente vê com bons olhos, o Brasil recebe muitos investimentos novos, né? Você vê a Uber Eats e Rappi chegaram há 4 anos atrás. Você tem agora o Magalu entrando, o Meli, né, Mercado Livre entrando, o Banco Inter entrando, você tem várias empresas, o P2W com lojas americanas entrando, você tem várias empresas fazendo esse movimento, né, e é super bem-vindo, porque isso é o que prova, primeiro, que o mercado existe, isso prova efetivamente o que o consumidor quer, e isso vai separando aqueles que têm feito um bom trabalho consistentemente ao longo do tempo, né. Sem contar que o usuário, ele se beneficia, né? Totalmente. Sem dúvida alguma. E vocês pretendem assim, expandir para outros países, além aqui da atuação da América Latina? Porque você vê o Uber Eats, ele acaba sendo mais recente, né, do que o iFood, né? O iFood eu acho que ele é muito mais antigo, né? O iFood é de 2011. Tem mais ou menos a mesma idade. No Brasil, mas no Brasil sim, nos Estados Unidos eles são mais ou menos desse período também, são uma idade muito parecida. Entendi. A gente fala muito em expansão. O problema que a gente sempre esbarra é assim, a gente entende e gosta muito do conceito de foco, né? Então, quando você opta por fazer um movimento desse, como você está falando, você tem que abrir mão, é um trade-off, você tem que abrir mão de deixar de fazer algo aqui, né? A consequência direta disso é que você
perde um pouco a tua capacidade de fazer muito bem aqui, de gastar mais tempo aqui, de entender melhor aqui. Então, quando a gente olha para o Brasil e fala assim, cara, você tem 90 ocasiões de consumo de comida em um mês por pessoa, 3 vezes por dia. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, a penetração do e-commerce ainda é baixa. Para que eu vou abrir mão disso aqui se eu já tenho tanto conhecimento e posso ter mais ainda? Então, a gente nesse momento prefere ficar onde a gente está, né, nos países que a gente está, e ir sentindo isso para entender a efetiva aderência. Porque esse que você trouxe é um ponto legal para refletir. A alimentação é uma das ações mais ativas do ser humano, desde sempre, né? Então, você acorda e você toma um café, você faz um negocinho e você já almoça, toma um lanche, janta, e tá analisando assim, é uma das principais ações do ser humano. Então, boa reflexão que você trouxe, eu não tinha pensado por essa ótica, ô Diego. Uma empresa que explora esses momentos tem muito a explorar no mercado, né? Exatamente, concordo totalmente. E colocando outro ponto para reflexão também, né, em contrapartida, né, você vê que o Brasil ainda tem aquele potencial de crescimento, né, mas esse potencial, na minha visão, eu acho que a pessoa tem que progredir ainda no conceito de aderir à tecnologia ainda, né, porque a premissa de aplicativos e tudo mais, internet, você precisa ter o manuseio do celular para depois entrar nesse processo de compra e tudo mais, né? E você vê que no Brasil ainda falta internet para todo lado, cara. Tipo, tem pessoas lá do... Total, o 5G tá chegando aí, né? O 5G vai melhorar mais ainda, mas você tem toda a razão, ainda tem um gap para ser coberto. Diego, e entrando assim já nos momentos decisivos aqui, finais, o que você poderia dar de dica, né? O que analisando agora falando da maneira técnica, o que o CFO do iFood poderia dar de dica, de insight para esses restaurantes, né, que estão aqui nos escutando, que vão nos escutar? O que você poderia falar assim, olha, esse é o caminho, estamos aqui, qual que é a sua fala? Olha, acho que o que eu diria para os restaurantes delivery é um negócio muito recente ainda, são menos de 10 anos no Brasil, são 10 anos no Brasil, assim, nesse modelo online, né? Antes tinha um modelo de telefone que não é um modelo online. Acho que a grande provocação que eu deixaria é: o que você mudou no seu negócio por causa da existência do delivery? Aí a resposta não pode ser, agora eu vendo pelo delivery. Essa não é a pergunta. A pergunta é: o que você mudou? O que você mudou na sua cozinha? O que você mudou no seu atendimento? O que você mudou na forma como as pessoas alocam tempo? O que você mudou no teu marketing? Antes de você fazer o marketing na rua com panfleto, você está fazendo já na internet, no Instagram, você já tem uma marca digital, né? O que você mudou o seu modelo de negócio? Porque se você não mudou nada, o delivery ele está só complementando. Ele não está efetivamente mudando a sua perspectiva. Quem que são os bons restaurantes que performam aqui dentro? Aqueles que já entenderam isso e mudaram seu negócio por causa da existência do e-commerce. Entendi. E tem restaurantes que usam só o iFood, né? A grande maioria opta por, ainda que não tenha um contrato exclusivo conosco, né? Porque o nível de serviço nosso é muito superior às demais empresas, o tráfego é muito superior, a marca ela é muito mais conhecida, então isso naturalmente gera muito mais venda para os restaurantes. E entrando ali, eu sei que a gente tem aqui pouco tempo, mas entrando ali um pouco na outra ponta do entregador, né? Eu acho tão interessante quando o entregador passa ali e ele tá, digamos assim, investindo a marca, né? Tá ali levando a marca iFood para onde ele vai, porque o entregador ele roda bastante, né? O iFood, ele também olha com esses olhos com carinho para esses entregadores? Puta, demais, cara. Você não sabe, assim, eu tenho aqui 300 pessoas que só pensam nisso. A gente se preocupa demais. Vou te dar um exemplo. A gente vive um dilema aqui dentro entre colocar mais entregadores, o que torna o preço mais barato, só que eu reduzo a renda média, ou colocar menos, o que faz o meu custo ser maior, só que eu aumento a renda do entregador. Então eu vou te dar um dado. Entre março do ano passado e dezembro do ano passado, a gente saiu de 30 milhões de pedidos para 48 milhões de pedidos. Então um aumento aí mais ou menos de 50%.
nós saímos de 150 mil entregadores para 150 mil entregadores. Ou seja, matematicamente falando, eu aumentei a renda por entregador em 50%. Sim. E eu não tive uma melhora de custo. Por quê? Porque eu tenho a mesma quantidade de entregadores, daí da oferta e da procura. Então, acho que não existe para mim um exemplo mais claro da importância que a gente dá para o entregador do que essa. Abrir mão de uma lógica econômica aqui dentro para preservar não, para aumentar renda. Isso é o que move, né? Ali, se a pessoa ela tem mais renda, ela vive melhor de alguma maneira, né? Ela investe mais em si, né? Isso é legal. Bom, eu tenho uma dúvida aqui que não quer calar, cara. Manda. Ô Diego, você tem cupom infinito ou não, cara? Não, sou igual a todo mundo, bicho. Não tem dessa, não. Todo mundo aqui na mesma. Não, depois que acabar aqui o podcast, a gente vai lá pedir um cupom, Pedro, Chicão. Não, mas boa pergunta, Chicão. Já entrando aqui nos segundos finais, né? Quero agradecer, Diego, pela oportunidade de trazer pra gente esse assunto, de falar aí em nome do iFood e de levar informações aí para quem está escutando, que é cliente do iFood, mas não conversa, às vezes, não tem a chance de conversar com o diretor, com ninguém que trabalha no iFood, né? Então, brigadão aí pelas palavras e pela participação, cara. O prazer é meu, contem sempre comigo aqui, sempre quiserem bater um papo, super à disposição. Maravilha. Normalmente eu falo, né, para falar com o empreendedor, com a empresa, www, mas o iFood não preciso dizer. Então, quer conhecer um pouco mais da Galgar Brasil, galgar.org, a gente está aí disponível para bater um papo. Você quer patrocinar o podcast, também acessa lá galgar.org que você vai descobrir como. É isso aí, então. Ficou top. É isso aí, top. Show de bola. Show de bola. Obrigado, pessoal. Foi muito bom. Obrigadão aí. Nós que agradecemos. Um abraço.